O ano era 2018, eu, engenheiro de produção formado, tinha uma carreira na indústria aqui em Manaus e sonhava cada vez mais crescer com negócios internacionais. Foi quando eu fui demitido, no auge da minha carreira, aos 25 anos, e isso mudou completamente o jogo. Comecei a empreender, entrei na educação e aí tudo mudou na minha vida. E é isso que eu vou te contar hoje, no primeiro episódio, aqui na Brígido TV, tudo sobre a história do Brígido Neto. Vou contar para vocês tudo o que aconteceu na minha vida desde o começo. E hoje a gente vai falar como entrei no mundo da educação. Então, solta a vinheta e vem comigo. Primeiramente, a gente tem que entender como é que o meu nome foi parar na parede. E essa história da educação começou no dia que eu nasci. A minha avó, Dona Rosa, professora do estado, se aposentou por invalidez. Ela tinha problema renal, usava uma sonda e não tinha mais como ficar em sala de aula. Foi aí que ela e minha tia junto fundaram o Centro Educacional Pateta, em 1984. A minha tia era também assistente social e ela só praticamente deu o nome para abrir a empresa e ajudava em algumas coisas. Mas quem tocava a empresa desde sempre foi a minha avó. A gente sabe que o nome Pateta não é um nome que a gente pode usar assim facilmente, pelos direitos autorais. Foi quando, em 1991, no dia 20 de maio, nasce Brígido Neto, seu primeiro neto. Então aí começa a mudar tudo. Ela pega, se apaixona por mim e um grande amor da minha vida foi a minha avó. E no ano seguinte, em 1992, a gente já inicia como Centro Educacional Brígido Neto. Então eu nasci, já colocaram meu nome na parede e eu sempre achei, cara, eu não tenho um legado ainda, uma história feita para merecer o nome na parede. Só que eu entendi que isso foi uma homenagem à minha avó, foi o desejo dela. E hoje eu me esforço todos os dias para conseguir mostrar que eu mereço que meu nome esteja na parede. Então, diferente de muitas escolas que colocam o nome do fundador ou de alguma pessoa importante depois que ela falece, eu ganhei o nome na parede quando eu nasci. E todos os dias eu me esforço para fazer jus ao nome que está na parede. Cresci nos ambientes da escola, eu nunca estudei na escola, mas sempre no contraturno ficava lá com a minha avó, brincava para lá. Minha mãe chegou a ser professora, às vezes, da escola. Então, por muitas vezes, eu nasci naquele ambiente. No dia 20 de maio, todos os anos, eu ia lá para a escola, as pessoas iam me ver, me conhecer, eu ganhava cartinha, várias coisas aconteciam. E são histórias muito legais de se contar. Os anos foram passando, eu fiquei adolescente, fui crescendo e aquela dúvida do que eu quero ser quando crescer. Eu sempre tinha muita vontade, muitas ideias, só que naquela época, em 2005, 2008, não se falava a palavra empreender, todo mundo era empresário e não tinha esse estímulo como é hoje na internet para a gente saber tanta coisa. Então ali eu queria ser empresário, eu queria ser empreendedor, só que eu não sabia falar isso, não expressar, porque até então eu só podia ser médico, advogado, engenheiro, administrador, igual como minha família é. A família do meu pai são pessoas extremamente estudiosas, eles levam muito a sério a educação. Então para o meu pai, eu ter uma faculdade é ali que eu iniciei a minha carreira. Então eu tinha que escolher um curso, eu tinha que me aprofundar, esforçar muito e conseguir ter um emprego. Essa era como eles passavam para mim. E também pensar em concurso público, etc. Só que eu cheguei para minha avó e falei, vó, eu acho que eu quero fazer administração e eu quero trabalhar aqui na escola. Acho que eu tinha 17 para 18 anos, isso, um pouco antes de me formar. E aí minha avó falou claramente, meu filho, eu não quero que você fique aqui. Aqui não é lugar de prosperidade. A sua mãe não teve sucesso, eu não tive sucesso. Eu não quero isso para você. Eu quero que você tenha sucesso na sua vida. Então escolha outro caminho. Ali eu não entendia muito que a minha avó estava querendo cuidar de mim. Eu não entendia muito que ela estava ali querendo dar o melhor. E eu entendi muito que ela não teve sucesso, ela não enxergava o sucesso que minha mãe também não teve, e ela não queria isso para mim. Em vez de acreditar, meu filho, vá e faça o melhor que eu e sua mãe fez. Mas tudo bem. Nesse momento eu peguei o que eu entendia de habilidade que eu tinha, gostava de exatas, e, cara, vou fazer engenharia. Não sabia qual engenharia, já achava que era engenharia química. Acabei fazendo engenharia de produção. Muito pela uma influência de um tio meu, tio Geraldo, famoso Uncle G. Tio Geraldo foi um grande industriário da Philips, morou fora do Brasil, gerente de planta, fora, C-level de companhias.
e eu me inspirava nele. E ele foi meu primeiro mentor, aquele que sempre mostrou para mim tudo como eu poderia fazer, exatamente os caminhos que eu poderia seguir. Ele me ajudou muito. Comecei meu primeiro emprego na Ecotec, fui estagiário de compras, depois assistente, depois comprador nacional, internacional. Foi muito rápido tudo. Quando eu vi, troquei de empresa, fui para a Palladium Energy como um comprador internacional júnior. E aí, em 2015 me formo, vendo tudo, vou para os Estados Unidos estudar inglês, volto fluente. Quando eu volto, tudo mudou aqui em Manaus, eu sou promovido para um outro cargo, ganhando mais. 6 meses depois, a concorrência tenta me contratar. E aos 25 anos, eu realizo a minha meta profissional, até então, a de ser gerente. Eu achava aquele cargo gerente forte, né? Eu estacionava por trás, eu não batia ponto. Então, ali dentro do ambiente de indústria, isso era muito forte. E ali eu entendia que na minha antiga empresa, na Inventus, eu fazia muita coisa e eu me sentia muito produtivo, dando conta de um alto volume. Quando eu chego na Salcomp, o volume era menor. Só que tinha outras negociações, outros campos para fazer. E eu não entendia muito bem, não fui treinado, talvez também não tinha a maturidade para absorver. E eu acabei não me encaixando naquela cultura. Uma cultura de uma empresa americana, que era Inventus Power, depois na cultura de uma empresa finlandesa, que era a Salcomp. Mesmo com tudo isso, desenvolvi um bom trabalho, passou-se 2 anos e um belo dia minha chefa, ela chega e fala: Brígida, você está demitido. Naquele momento da minha vida, eu estava passando por muitos questionamentos. Eu tive uma namorada que ela me ajudou muito nesses questionamentos, ela que acho que me deu aquele famoso empurrão. Foi quando eu sabia que eu não queria estar dentro da indústria, que eu queria empreender, mas eu não sabia o que, eu também não tinha dinheiro, nem sabia por onde começar. E aí foi quando ela falou: cara, tu tem escola, tu tem a faca e queijo na mão, vai. Só que naquele momento eu tinha uma relação bem difícil com a minha mãe. A minha mãe, a gente era praticamente só colega de quarto. Ou melhor, colega de casa. Ela tinha a quarto dela, eu tinha o meu, ela saía cedo, mais cedo ainda para ir para a escola, depois eu saía e ia para a fábrica, depois eu ia para a faculdade, voltava tarde, ela dormia cedo e a gente mal se via, mal tinha contato, a gente vivia ali almoçando uma vez por semana. E isso eu sentia falta dessa relação com a minha mãe, essa calor, esse amor. Foi então quando eu fui demitido e eu uni o útil ao agradável. Para vocês terem noção, eu fui demitido e aí logo em seguida ela me mandou para a sala do presidente, que ele queria conversar comigo. Foi o tempo de eu sair da sala da minha diretora para da presidência que eu decidi que eu queria empreender. Foi rápido. Eu tomo decisões, eu acho que faz parte do meu perfil. Eu vejo algo, eu vou lá e faço, independente, e eu acredito que vai dar certo. E ele falou, gostava do meu trabalho, do meu perfil, mas eu não encaixei, que ele poderia me indicar para outros lugares, etc. Aí eu falei: cara, obrigado, mas eu vou trabalhar na empresa da minha família. Então, naquele momento, o jogo todo virou. Eu saí da fábrica, fui lá com meu pai, falei: pai, fui demitido, tô indo aí com o senhor. O papai estava no consultório, falei com ele, conversei, ele me aconselhou. Chamei a mamãe para almoçar. Eu fui para levar ela para almoçar, comer um peixe. Aí eu falei: mãe, eu fui demitido e eu quero trabalhar na escola. Eu não fazia ideia o que me esperava, o que ia acontecer e tudo mais. Mas eu acredito ali foi uma das melhores decisões da minha vida. A gente não tem ideia do que as pequenas decisões vão ecoar na nossa vida, né? Foi quando exatamente começou o meu jogo. E aí eu tirei uma semana de férias, descansar, relaxar em casa mesmo. Foi quando um tio meu me orientou a fazer o Empretec, fui fazer o Empretec, uma semana de curso no Sebrae, fui me preparar, cheguei cheio de ideia. Nesse momento eu estava finalizando o MBA na FGV, então também modifiquei o meu plano de negócio que eu ia fazer como TCC para a escola. Então, a única ferramenta que eu tinha, que eu sabia empreender, era o que o MBA estava me dando. Então, eu mergulhei de cabeça. Só que eu entrei final de março ali para abril. Eu já tinha acabado as campanhas de matrícula, então eu não podia fazer mais nada para 2018. Eu tinha que me preparar para 2019. E aí eu fui aprender.
Para ter noção, o Centro de Educação Brilhante tinha um computador, que era da mamãe. E a mamãe só usava Word. Tudo era manual, não tinha nada registrado, não tinha tecnologia, não tinha gestão. E eu que vim de uma multinacional cheia de parâmetros, de aprova no sistema aquilo, nota fiscal para lá e para cá, me senti realmente perdido e completamente diferente. Um dia eu atendia Apple, Samsung, Asus, LG, Verifone, falava todo dia inglês, ligava para os caras, para os chineses, eu respondia para uma taiwanesa. No outro dia eu estava vendendo educação para KC. Então isso mudou completamente o meu jogo, completamente a maneira de eu trabalhar. Eu tive que aprender a viver dessa maneira. Então ali eu não sabia muito bem e eu fui aprendendo por osmose. Então botei uma mesa e uma cadeira na sala da minha mãe e vi ela trabalhando. Era o que eu poderia fazer. Nesse momento eu comecei a estudar, comecei a entender que eu tinha um problemão na minha mão, eu precisava entender como se empreende, eu não sabia, e eu precisava correr para lá e para cá para descobrir como. Fui atrás de fazer cursos, mentorias, livros, tudo. Só que eu estava muito folgado ali no que o MBA podia me entregar. E ali eu ainda vivia aquela vida dos jovens de 20 e poucos anos que quer viajar, quer curtir, não precisa pagar conta em casa, então meu dinheiro era só meu, não investia, zero educação financeira. E aí foi quando as coisas começaram a mudar. Eu não tinha dívida nenhuma, coisa linda, né? E aí foi quando exatamente eu peguei isso e fiz um plano de negócio para 2019. Vou ainda mostrar para vocês aqui o livro. Eu mandei fazer aquelas capas preta bonita, né, do meu TCC. E ali tinha o fluxo de caixa descontado, tinha o que ia fazer. Foi muito bom que eu pude estudar a minha própria empresa. Então eu podia ver que eu tinha faturamento em livros, faturamento em fardamento, em alimentação e tudo mais, e montei um plano. Só que eu queria resolver uma dor minha. Quando eu olhava a escola com uma infraestrutura muito do passado. Eu lembro exatamente um stories. Eu filmei lá a escola e aí um primo meu que estudou na escola há muitos anos respondeu o stories. Não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Nossa, aquilo foi uma facada no meu peito. Porque ele tá mostrando exatamente o erro que tinha. A escola estava fisicamente do mesmo jeito. Ela parecia um museu antigo. Só que ali a minha mentalidade era uma mentalidade a curto prazo, eu não entendia exatamente o que eu tinha que fazer. E eu fazia o que eu podia, o que estava ao meu ver. Hoje eu farei completamente diferente. Mas o que eu fiz? Primeiramente, ao me envolver ali com o Sebrae, eu fui e me envolvi com o Sebrae Tech. Sebrae Tech, eles pagam uma parte de um projeto pra gente. E aí eles fizeram um reposicionamento de marca. Eles fizeram uma nova logo, uma nova identidade visual. Nessa época não tinha Canva, não tinha ChatGPT, nada para fazer isso pra gente. Então eu tive que pagar para alguém fazer, ele desenhou, explicou o projeto e tudo mais. E aí eu troquei também material didático e fiz uma fachada nova. Botei um metalon, uma lona, logo nova. Pessoal, tudo mudou. E aí comecei também a reformar na parte de dentro. Cara, a reforma demorou muito mais do que imaginava. As coisas ficaram muito caóticas, tinha muita coisa velha. Eu nunca tinha feito obra na minha vida, não sabia como puxava uma tomada naquela época. E aí, para ter noção, a gente postergar a aula por mais uma semana para ver se concluía. E a limpeza da escola concluiu às meia-noite do domingo, um dia antes de começar as aulas. Foi uma loucura. E ali foi quando eu tive que matricular, mostrando o projeto, mostrando as pessoas. Foi quando exatamente a gente conseguiu subir de 118 alunos para 150. E ali eu vi que a maior demanda da escola era de manhã, então cancelei o turno da tarde, puxei todos os alunos para amanhã, reduzi o custo, maximizei receita ao tempo de a gente organizar. E esse foi em 2019. E ali foi os anos passando. 2020 era a esperança que eu tinha de bater a meta, lotar a escola e fazer acontecer. Então foi quando, em 2020, eu bati os 200 alunos.
parecia um número muito longe do que eu poderia chegar. Foi exatamente o número que a gente chegou no dia 1º de março. E demorou 19 dias para a gente fechar e entrar em lockdown. Eu acredito que a gente precisa ter uma grande conversa sobre o que foi a pandemia, o que ela afetou na minha vida como um todo. Mas eu vou dar uma acelerada para a gente continuar e mostrar para vocês como tudo isso aconteceu na minha vida. Passou-se tudo isso, em 2021 a minha mãe se aposenta, eu assumo 100% a escola e ali eu vejo um outro momento de reposicionamento de marca. Assim como eu fiz anteriormente, deu certo e eu sabia que eu poderia usar essa ferramenta de novo. E ali eu tiro de Centro Educacional Brígido Neto para Colégio Brígido Nogueira. O CEBN vira CBN. Então a gente faz mais uma mudança, as coisas acontecem diferente. E aí foi exatamente isso que mudou o jogo. Eu me reposicionei de novo e foi exatamente em 2021, tentando acertar como as coisas poderiam ser na escola, ainda patinando dessa questão de faturamento, custo, cliente, como é que faz para lá e para cá. Eu conheci o Jorge. Jorge foi o meu mentor. Ele me ajudou muito. Acho que virou várias chaves e ele apresentou um caminho que era a mentoria. Eu nunca tinha feito evento, nunca tinha palestrado, mal gravava, não fazia vídeo para rede social nem nada. E ali, aquele ecossistema, aquelas pessoas mostraram que muita gente ganha dinheiro com mentoria, ganha dinheiro fazendo isso. Eu falei, cara, eu tenho a oportunidade de fazer isso. Vou contar para vocês depois como eu entrei nesse ramo de mentoria a fundo. E ali comecei a me impulsionar, gravar vídeo, fazendo meus primeiros eventos. Fui fazendo no ano seguinte, e isso foi crescendo cada vez mais. Foi quando ali houve a oportunidade da CEPAM. E a CEPAM vai ser uma história para um outro momento. Então a escola cresceu cada vez mais eu acreditava e a gente sempre com a história. Não, vamos aguentar esse ano e ano que vem a gente vai bombar, a gente vai crescer mais ainda. Foi justamente aí que ano passado nós batemos 350 alunos e aí a esperança, não, agora a gente vai crescer, a gente vai estourar o balão e a gente vai realmente bater todas as metas, porque agora a gente vai ter o ensino médio completo, a gente vai ter várias mudanças e tal. Eu acompanhei muito a campanha de matrícula do ano passado, foi quando realmente eu fui pro Big Brother e aí tudo virou de cabeça para baixo na minha vida. Perdi o foco, a escola perdeu o aluno, a minha imagem saiu em vários canais de fofoca, tudo mudou. E ali eu não entendia exatamente por que isso aconteceu. Mas vou contar isso tudo para vocês. Mas eu acredito que Deus coloca tudo certinho como tem que acontecer. Então, entrar no mundo da educação, empreender aqui, eu me apaixonei por isso. Isso aqui é que eu gosto de fazer. Esse novo projeto de falar no YouTube com vocês gera um sonho, já de um tempo, estava aqui na garganta. Eu lembro exatamente, ano passado, em novembro, dezembro, eu fui para Sudu, falar, não, hoje eu vou fazer meu primeiro vídeo no YouTube, assim como eu tô falando para vocês, com um script aqui, um roteiro aqui para lá, mas nada tão organizado, formado, e travei, não falei nada, nem sabia para onde ir, cheio de coisa na mente. E esse ano aproveitei todo o rolê do Big Brother, essa questão da minha audiência crescendo, influenciador. Comprei equipamento, montei isso aqui e o que vocês estão vendo aqui nesse primeiro episódio é um sonho realizado. Então eu estou batendo uma meta da minha vida do ano, meta batida, meu primeiro episódio diretamente. A Brígido TV vem com essa vontade de crescer, essa vontade de falar mais. Aqui também vamos ter episódios contando sobre questão pedagógica, questão de escola, questão empresarial, tudo que eu estou vivendo, que eu estou pensando. Não sei se eu vou seguir uma lógica retilínea disso, mas acredito que o YouTube entrega de maneira diferente, então também estou aprendendo junto com todo mundo que me assiste sobre o YouTube. A gente vai ver que esse cenário todo dia mudando um pouco e isso é legal acompanhar essa evolução. E eu acredito que a minha contribuição pela educação só está começando. Eu realmente peço a Deus que a minha voz chegue em lugares maiores
Então, no momento que eu estou aqui com vocês, falando da minha vida, me expondo, trazendo insights, trazendo tudo isso, eu espero que isso impacte a vida de alguém e alguém aprenda e desenvolva com isso. Vou me esforçar cada vez mais para postar, vou me dedicar cada vez mais a isso. A Bridge TV é um projeto lindo e eu me inspirei muito no que o Cazé está fazendo. Então eu acredito ali muito que a TV, cada um tem seu canal próprio de TV, isso é o futuro do marketing digital, o futuro da influência. E vejo que tem um espaço muito grande desse papel dessa pessoa que está liderando aqui no Amazonas. Eu vejo que tem um espaço também que eu posso utilizar no mundo das escolas. Então ali é quando eu posso mostrar para vocês o dia a dia de escolas, outras escolas, eventos de escolas, ou eventos empreendedores. Então já tem um evento do SX aqui no nosso canal, vou deixar aqui para você ver. Também estou começando a editar o Edu Summit, já deveria estar no ar, por muita desorganização minha não consegui sair no ar, então logo vou ter 3 episódios no ar, Edu Summit, Parintins e São João da GK. Então a gente vai mostrar um pouco de tudo que eu vivo, tudo que eu penso aqui no canal. E se você ficou até aqui nesse episódio, muito obrigado, foi sensacional contar um pouco dessa história para vocês, tá? Então já não esquece, se inscreve, dá um joinha, comenta aí o que você achou, o que você não gostou, encaminha para alguém que precisa ver isso e muito obrigado. Tamo junto, bora trabalhar e até a próxima. Valeu! Music licensing reimagined.